Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de banco de dados. Estamos trabalhando o agrupamento da SQL, denominado DQL, que é a parte de consultas, né? Onde a gente consegue gerar relatórios aqui a partir das nossas tabelas do nosso banco de dados, ok? A gente vai descer um pouquinho na apostila, esteja fazendo a leitura da apostila do capítulo 4, assistindo as videoaulas para que você possa vir aprender. E o que a gente vai ver que hoje está bem lá no finalzinho da apostila, que são os joins. Depois a gente volta para falar das cláusulas e também para falar das funções, ok? Mas basicamente o que eu espero que você aprenda aqui hoje é sobre os joins. Os joins é quando a gente vai trabalhar com duas tabelas, né? Toda a relação é feita no modelo relacional, toda a relação é feita entre a chave primária e a chave secundária, sendo que a chave secundária, né, a foreign key, ela faz referência à chave primária de uma outra tabela. E para a gente consultar entre tabelas, a gente utiliza os joins, ok? E o primeiro que a gente vai ver aqui é o inner join. E basicamente o inner join, quando a gente executa um comando inner join, ele vai fazer a consulta observando a interseção entre duas tabelas. Então eu tenho uma tabela A e uma tabela B. E aí eu quero fazer uma consulta entre essas duas tabelas, eu vou observar aqui a interseção, ok? A sintaxe básica do inner join é essa aqui, ó, select atributos que eu quero que apareça no meu relatório, né? From tabela A, inner join tabela B, on a relação, o que uma chave tem a ver com outra. E aí vai ser a chave secundária, né? A foreign key de uma tabela é igual à chave primária de uma outra tabela. E o where, caso eu tenha alguma condição. Então, se eu tiver uma condição, eu uso aqui a cláusula where, ok? Então, melhor maneira da gente aprender é praticando. Abra aí o seu champ, no meu caso aqui já está aberto. Então, digite aí, encontre o champ. No meu caso aqui já está aberto, ok? E também abra uma SQL Workbench. No meu caso também já está aberto, ok? E aí a gente está trabalhando aqui com o banco biblioteca. E eu tenho essa tabela aqui, ó, tabela partilheira, tabela livros, onde os meus livros são localizados na partilheira. E eu tenho uma relação aqui, uma foreign key aqui, que a partir dessa foreign key, vamos supor assim, ó, eu tenho o nome do livro aqui, o nome do livro banco de dados. Eu vou saber aonde o banco de dados está localizado e qual lado da partilheira. Para isso eu vou usar o inner join. Então, sintaxe básica, select, asterisco para trazer tudo, né? From, aí eu vou pegar aqui a minha tabela A, tabela partilheira, Ctrl V, e aí eu vou ensinar algo novo também, que é o alias. Então, eu quero, sempre que eu utilizar aqui, para me identificar essa tabela aqui, eu vou identificar ela como A. E para mim fazer isso, para mim criar um alias que substitui esse nome aqui, para indicar que sempre que eu estiver utilizando por exemplo, aqui no meu caso, eu vou dar o nome de A, eu vou usar essa cláusula aqui, as. Então, a partir de agora, eu digo que A, quando eu referenciar A, eu estou indicando que eu estou referenciando essa tabela aqui, TB partilheiras. E aí eu vou fazer pela interseção inner join. E aí eu vou colocar minha tabela B aqui, que vai ser tabela livros. Tabela livros. Também vou criar um alias. E aí meu alias aqui vai ser B. Então sempre que eu quiser referenciar algum atributo, eu vou utilizar o B, porque eu criei um alias aqui para minha tabela TB livros ser minha B, ok? Onde, aí a cláusula on, e aí lembra que a relação é feita por chaves. Então eu vou colocar aqui, ó, onde o meu A ponto código, que é esse código aqui, o meu código primário, foi igual ao meu B código partilheira, que é isso que faz a interseção entre essas duas tabelas, igual B ponto código partilheira.
ponto e vírgula. E aí, se eu executar esse comando aqui, ele vai trazer para mim aqui, então, olha lá, o código vai trazer tudo que tem na tabela A, né? Então, eu estou indo aqui, ó, centro, centro, lado A, código 1.2 nesse centro aqui está guardado banco de dados 1 e matemática 1 aqui, primeira e segunda edição. Aí eu quero simplificar o meu relatório, eu quero que traga aqui para mim nome, a localização e o lado. Então eu posso vir aqui e colocar aqui então, ó. Eu quero o nome da minha tabela, o nome está na minha tabela livros, então vai ser aqui, ó, b.nome, vírgula, eu quero saber aqui a localização. Então está na minha tabela A aqui, a.localização, vírgula. E eu quero saber que o lado, que também está na minha tabela A aqui, partilheira. Então vai ser a.partilheira. Não, a.lado, né? Perdão. Lado. Que é esse lado aqui. Se eu executar esse comando, ele vai trazer aqui, ó, banco de dados. Está no centro, né? E do lado A, ok? É muito importante a gente utilizar sempre aqui o alias no sentido para evitar ambiguidade. Às vezes a gente executa o inner join e aí acusa erro de ambiguidade, justamente porque a maioria a gente utilizou o mesmo nome aqui, ó, código para cá, ele pode, o SQL pode não entender, ok? Então a gente utiliza o alias aí para identificar. E aí no alias a gente pode colocar ou você podia escrever aqui, ó, partilheira. Só que aí é onde que estava o A aqui, você tem que vir aqui, ó, partilheira, e indicar aqui, ó, que você está falando dessa partilheira, ok? No nosso caso aqui, vamos deixar apenas A mesmo, ok? Então, o inner join, interseção. Então, a próxima que a gente vai ver aqui, pessoal, é o left join. E o left join basicamente é da esquerda, tudo que eu tenho na esquerda, mais a minha interseção. Então, eu vou ver todos os dados que tem na minha esquerda, mais a minha interseção. E a sintaxe básica é muito parecida. Select atributos que eu queira, from tabela A, e aí em vez de ser inner, eu só vou dizer assim, eu quero a visão da esquerda mais a minha interseção. Então é left join, tabela B, onde eu tenho a relação de chaves. E caso eu tenha alguma condição, eu coloco o where mais a minha condição, ok? Vamos praticar para a gente aprender. Então eu vou copiar aqui. Eu vou copiar aqui esse comando para adiantar, você digite. E aí vou colar aqui. Vou dar um enter aqui para vocês poderem ver. Então eu vou utilizar aqui, ó, todos. Então eu quero que ele traga aqui tudo para mim. E em vez de ser inner join, eu vou usar o left join. Então eu quero que ele traz tudo o que está na esquerda, e aí aqui é muito importante que a gente sempre veja qual que é a tabela que vai estar na esquerda. Então no caso aqui, ó, TB partilheiras, tudo que está na esquerda de partilheiras vai ser a minha tabela da esquerda, TB livros é a minha tabela da direita, e a interseção que eu tenho em livros, aonde a.código igual a código partilheiros. Então vamos executar esse comando aqui para a gente ver o resultado. Então observa aqui para vocês verem, ele trouxe tudo aqui para mim, ó, código, centro, isso aqui, ele trouxe todos os dados que eu tenho aqui na minha tabela da esquerda, que é TB partilheiras, ok? E aí, se você observar, aqui é onde que está null, quer dizer que na minha localização esquerda, do lado B, e na minha localização centro do lado B, eu não possuo nenhum livro guardado lá, ó, tá vendo?
tudo nulo. Ele trouxe para mim que eu tenho essas duas partilheiras, mas eu não tenho livros guardados aqui, certo? Para que vocês possam ver essa visão de maneira melhor, eu vou inverter aqui, ó, o TB partilheiras vai ficar na minha direita. E aí o meu TB livros vai ficar na minha esquerda. E aí só preciso mudar aqui, que agora aqui vai ser o meu B ponto e aqui vai ser o meu A ponto. Pause a videoaula e digite os comandos para que você possa vir aprender, ok? Vou fechar esse resultado e agora o meu livros vai ficar na esquerda. Olha só para você ver. Todos os meus livros, eles estão em alguma partilheira. Então eu já não tenho mais aquele nulo ali. Porque o que eu tenho é partilheiras vazias, mas os meus livros estão em algum lugar. Então quando ele trouxe para mim aqui, ó, todos os meus livros, ok? Que estão aqui, ó, banco de dados no centro lá do A, ok? E aí se você olhar aqui, ó, o centro que a gente tinha visto lá, que é centro lá do B, e esquerdo lá do B, que a gente não tinha, ele não trouxe. Porque não tem, ele traz só a interseção mais o lado esquerdo, ok? E aqui também eu posso utilizar a questão dos atributos. Então eu posso selecionar aqui os atributos que eu quero. Então aqui só mudando, né, que aqui vai ser o meu A e aqui vai ser o meu B. E aqui vai ser o meu B. E aí ele vai trazer para mim aqui então nome e mais o lado da localização certinho. Ok? Lá banco, centro, A. Ok? A mesma coisa. E aí eu posso fazer um inner join exclusivo. Para me fazer isso, basta que eu coloque aqui no final uma cláusula chamada is null. E aí ele está falando assim, aonde esse dado aqui for nulo. No caso aqui para nós aqui, nesse comando, ele está falando aqui para mim, ele está trazendo só a minha direita, não traz nada da minha esquerda. Ok? Porque aí não tem interseção mais, eu não estou buscando mais interseção, eu estou olhando só o meu lado direito, está trazendo só os nomes aqui para mim. Então sempre que eu uso o is null no final, eu estou fazendo um left join exclusivo, querendo ver só um lado da minha tabela, ok? É pouco utilizado, porque geralmente quando você quer dados entre as duas tabelas, você vai usar o inner, o left ou hidden join, justamente para chamar os dados de diferentes tabelas, certo? Vamos voltar aqui. O próximo que a gente vai ver é o hidden join, que é a direita. Então, a ideia é que se a gente tem essa ideia para a esquerda, o mesmo vale para a direita. Que a gente muda aqui, então, select atributos com from tabela B, no caso aqui, né? Se eu colocar a tabela A, ele vai jogar a minha tabela A para cá. Então, eu vou olhar, ele sempre vai olhar o lado direito primeiro e depois mais a interseção. E depois não vai trazer para mim aqui os dados da tabela B. E aí a relação também é uma relação entre as chaves, chave primária e chave secundária. E se eu tiver alguma condição, eu coloco o where. Vamos ver isso na prática. Então eu vou copiar esse mesmo código aqui. Você pause o vídeo e digite o código para você ir memorizando. E eu vou também colocar aqui primeiro para a gente ver como fica isso em todos. E vou mudar aqui para high. Então, direita, high em inglês. E aí, eu vou executar. Ele vai trazer algo próximo daquilo que a gente viu lá aquela hora. Então, eu tenho aqui, ó, código, nome, edição, que é tudo nulo,
Você entendeu? E aí a minha tabela aqui, que é a minha tabela da direita aqui, ó. Eu tenho 3 esquerda B e centro B. Observe que só inverteu os lados, ok? Só inverteu os lados, nulo, nulo, nulo. Se eu inverter aqui, então tá B, Ctrl X, Ctrl V aqui, Ctrl X, Ctrl V aqui, e aí também inverter aqui para A e B, né, que é invertir. Ele vai trazer para mim então agora direita mais interseção, e aí, como a gente viu lá, a gente tem os dados da mesma maneira, só modificando aqui a visão, ok? Então, quando eu precisar ver a visão mais para o lado direito, eu vou usar o right. Quando eu for ver mais para a esquerda, eu vou ver o left, left esquerda, right direita, ok? E aí, se eu quiser fazer por atributos, da mesma maneira que a gente fez ali, posso copiar aqui, ó. E aí, executar, ele vai trazer lá para mim, ó, banco de dados, centro, lado A. Ok? Então, essas são as duas. E se eu quiser ver tudo que tem entre os dois, né? Se eu quiser ver tudo, eu tenho o outer join. O outer join, ele não é suportado na versão do banco de dados que a gente está trabalhando aqui, né? E que é o MySQL, mas a maioria dos bancos de dados, como o SQL Server, o Oracle, eles possuem o outer join. Então, não vai dar para a gente fazer na prática aqui. Ok, galera? Eu queria deixar aqui como desafio, e aí os desafios que eu for passando nessas aulas, aí eu vou fazer depois na aba práticas lá para vocês. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu tenho a tabela escreve. Eu tenho a tabela escreve, onde eu tenho o código do livro e o código do autor. E aí, se eu quiser saber o livro, o código do... Eu quero saber o livro e o autor que escreveu o livro, certo? Então, eu tenho aqui autores e quero saber aqui, ó, eu quero saber o nome do autor e o nome do livro que ele escreveu. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente viu aqui o inner join. Eu quero que você pesquise, que você tente fazer o comando para ler isso aqui. Lembrando que essa tabela aqui, escreve, ela é uma tabela que recebeu apenas chaves primárias de outras tabelas. Então, eu tenho aqui duas foreign key. Ela é uma tabela relação, certo? Já vou deixar a dica que você vai ter que usar dois inner join. Porque você vai ter que fazer o inner join da tabela escreve para a tabela autores e fazer o inner join da tabela escreve para a tabela livros. E vice-versa, né? Se você for pôr o nome do livro na frente primeiro, você faz primeiro inner join para o livro, depois inner join para autores, ok? Então, se você vai ter dois inner join. No caso aqui a gente não utilizou o where, mas a gente vai trabalhar mais a questão de cláusula numa próxima videoaula, ok? Vou finalizar porque a videoaula já está ficando um pouco comprida e até a próxima videoaula.